Oi, boa noite. Boa noite. Mayara, a gente já vai começar, tá? Só mais um minutinho, ver se entra mais alguém. Tá ok. Se caso eu sair da sala é porque eu tô assistindo a aula pelo telefone, porque estão usando o computador aqui de casa. Mas é Entendi. rapidinho. Aí daqui a pouco eles vão desocupar e eu vou passar pro computador. Aí eu vou sair e entrar de novo. Tá bom. Mayara, só deixa eu falar uma coisa pra você antes, de qualquer coisa você sair. Nossa Boa semana noite. de. Boa noite, Suzana, tudo bem? Tudo bem, e Ah, você? bem também. A gente tem que entregar as semanas, né? Semana um, semana 2, 3 e 4 até semana que vem, tá bom? Até semana que vem. É onde Tá bom. acaba o primeiro bimestre. Então, vamos tentar fazer, né, as atividades hoje e na próxima aula. Próxima aula, eu não sei que dia que é, eu acho que é sexta, para a gente poder entregar legal, tá bom? Só dar Tá essa ok. informação, esse recadinho para você, porque a gente vai fechar o bimestre semana que vem, no final da semana que vem. E aí pode ser que a gente consiga um prazinho ou não, mas o certo mesmo é semana que vem fechar. E pelo que eu vi, só tem a Érica que enviou a atividade. Deixa eu ver. Não, desculpa. É a primeira atividade. É só a Suzana. Precisava que você enviasse, tá bom? Mayara Silva. Tá ok. Tá bom? Eu vou disponibilizar a primeira semana, a segunda semana, tudo ali para a gente poder fazer. Mas estando aqui comigo, a gente vai fazendo, tá bom? Tá bom. Maravilha. Então, caso você precise trocar, tudo bem. Agora eu já passei a informação bastante importante para a gente começar a nossa semana. Oi, Suzana, tudo bem, querida? Tô bem, e você? Tudo bem. Eu vou disponibilizar, tá? A pastinha para semana 2, semana 3, semana 4. E hoje e sexta a gente vai fazer esses exercícios aí para a gente cumprir o prazo legal, tá bom? Ah, tá bom. Bom, vamos lá então. Vamos começar pela segunda semana. Temos um pet. Ops, peraí que eu desconectei aqui. Eu vou compartilhar aqui para vocês, para a gente poder ir olhando. Mayara, você tem o pet impresso ou digital, querida? Eu tô fazendo tudo no caderno, copiando mesmo. Então você tem o pet mesmo, meio que a apostilinha digital, é isso? Isso. Maravilha. Então você só precisa especificar qual semana você está fazendo no caderno, a página, e aí exercício um, exercício 2, essa coisinha, tá bom? Porque daí a Tá gente bom. finaliza tranquilamente. Eu É já mais vou te fácil de mandar visualizar. as que já tá pronta já. Que eu fiz quando eu Tá. era da parte da manhã. Ah, você era do período da manhã? Aham. Ah, tá. No período da manhã vocês estavam vendo Vargas lá? Tava.
Assim, a Maravilha. gente teve poucas aulas, sabe? Sei, De sei, história. sei. Mas a gente chegou a ver sim. Tava sem professor, não tava? Tava precisando de um professor. Não, o único que Não? tava sem professor era de matemática. A gente ficou, acho que Ah, umas tá. 2 semanas sem professor. Aí, Entendi. assim que eu saí, o professor entrou. Não adiantou nada. Tava esperando você sair pra. É, Não, beleza, então. Tudo bem, é só postar lá tranquilo. Então, bora lá. Eu vou, eu vou criar aqui. Como vocês estão vendo aí, a gente já está vendo o PET 1. Desculpa, esse aqui é a semana 2, atividades da semana 2. Suzana, a gente já não fez esse exercício, não, querida? Não, Pera que né? eu vou dar uma olhada aqui e te falo. Porque eu acho que a gente fez. Eu lembro da gente discutir isso. É porque vocês e o primeiro EJA também tem essa matéria. Então pode ser que eu esteja confundindo. Ó, então todas as atividades de semana já estão criadas. Nós estamos terminando então semana 2 e vamos para a semana 3. Ainda hoje, tá? Ainda hoje a gente consegue resolver isso. É muito facinho, facinho. A 4 que a Não, gente a vai ter que semana fazer. 2 não fez, não. Não, Só. então foi Não, só confundir. um. Maravilha. Então, ó, discutimos, né, na aula passada, era Vargas até o governo constitucionalista, que dá tranquilo para a gente resolver essas três questões. Bom, bora lá. Então, acompanhando comigo, no caso, acho que a Suzana, ela tem atividade, o PET impresso, né, Suzana? Tem. Então, é só você marcar, tá, querido? Você não precisa fazer como a Mayara. Colocar, tipo, atividade semana 2, página 95, exercício 1, alternativa X, tá? Alternativa qualquer ali. Tá bom. Você só assinalar, já tá bom, já dá para ver bonitinho. Com a caneta vermelha, para dar um destaque legal. Bom, queridas, vamos lá. Quando Getúlio Vargas chegou com tropas no Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a famosa Revolução de 30, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim, teve início a Revolução Constitucionalista, B. O governo provisório de Getúlio Vargas, C. A intentona comunista e D. O governo constitucionalista de Vargas. Veja só, segundo as nossas aulas, Vargas ele vai ficar no poder sem constituição, ou seja, sem as coisas que ele prometeu, criar uma nova constituição, aumentar os direitos civis, tal, romper com a oligarquia do café com leite e tal. Então ele vai ficar no poder com o poder, mas ele não vai construir uma nova Constituição, o que vai levar à Revolução Constitucionalista de 1932. Então, quando um presidente governa sem uma Constituição embasando ele, dando a ele a legitimidade, ele governa de forma provisória, tá bom? Então, a correta aí é a alternativa B. Tá bom? Acompanhando aí comigo? Suzana e Sim, Mayara? Maravilha. sim. Então vamos para 2. Olha, a resposta da 2, né? A 1, desculpa, estava aqui na 2 já mostrando que não era o governo constitucional, a Revolução Constitucionalista. Então, olha lá. A Revolução Constitucionalista, em 1932, foi uma guerra civil envolvendo Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Paraíba. Ó, temos uma questão importante aqui. A Revolução Constitucionalista ela aconteceu em um estado específico. Um estado, ele ficou puto da vida por ter Vargas não ter feito a Constituição como ele prometeu logo que ele assumiu. Qual era o estado que estaria mais perdendo poder, na opinião de vocês, ali dependendo da oligarquia café com leite, né? Qual que vocês acham? Qual é o estado que estaria mais perdendo? Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais ou Paraíba? A Revolução Constitucionalista ela aconteceu em um estado específico.
São Paulo, né? São Paulo ficou descontente com o intervencionismo do Getúlio Vargas, né? A gente vota para governador, né? Então a gente elege o nosso próprio governador. Naquela época, quem colocava, quem dizia quem ia ser o governador do estado era o próprio presidente e era chamado de interventor. Então, São Paulo teve um interventor que eles não gostaram, e também a Revolução chama Revolução Constitucionalista, porque Vargas não cumpriu o que ele prometeu, criar uma Constituição assim que ele chegasse ao poder. Então, a alternativa correta é a B, tá bom? Tá bom. Maravilha. E vamos para 3, que é bem facinha também. Qual é a relação, desculpa, qual é a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vocês vão me responder. Eu tenho certeza que vocês vão me responder. No Brasil, as coisas são de graças? Não. Não. Tudo que dão pra gente que eles dizem, direitos, olha só, tal. Tem alguma coisa por trás ali. No Brasil, infelizmente, é assim há muito tempo. Então, aboliram a escravidão porque tinha muito interesse econômico para o fim da escravidão. Senão, não tinha acabado a escravidão no Brasil. Tinha muita pressão, né? Tinha interesses por trás disso. As leis trabalhistas é a mesma coisa. Muita coisa legal nas leis trabalhistas, mas qual era a intenção de Vargas ao promulgar as leis trabalhistas? O que vocês acham? O que ele está querendo com os trabalhadores? Beneficiar eles? Tô de presente para vocês? Ou controlar eles? Eu acho os dois, mas mais controlar eles. Exato, controlar. Quando você cria, né, quando eles criaram as leis trabalhistas, ele estava jogando com o grupo trabalhador a seu favor, trazendo ele para o apoio, né, dando apoio a Vargas. Então ele meio que mantinha um controle sobre eles, porque veja só, nunca fizeram isso que Vargas fez, nunca fez. E Vargas se aproveitou desse momento para atrair esse grupo gigantesco, né, para o seu lado e fortalecer a sua base. Então, qual é a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Controle. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no finalzinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a consolidação das leis trabalhistas em 43 foram usados por Vargas como meio de controlar as ações dos trabalhadores. Tá vendo? Olha aí. Essa é a resposta. Podem colocar. Tudo bem? Deu certo? Meninas, tudo bem? Ou vocês estão ainda fazendo? Pode seguir. Pode seguir? Maravilha, então, ó. Vamos.
para o próximo item, para a próxima semana. Estamos na semana 3 agora. A crise de 1929 é a emergência dos governos totalitários, tá? O que foi essa crise, pessoal? Eu vou interromper aqui rapidinho. O que foi essa crise? Vargas assumiu o governo no Brasil em 1930. Não foi à toa. Por quê? Ocorreu algo em 1930, algo conhecido no mundo como a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, ele não era a maior potência econômica do mundo, mas estava quase se tornando a maior potência econômica do mundo. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial e a Europa estava varrida, estava toda destruída. E os Estados Unidos não foi atacado, ele só ajudou ali no finalzinho da guerra. O que ele vai fazer, então? Ele vai vender, emprestar dinheiro, muitos recursos para a Europa, para reconstruir a Europa. E ele vai ganhar muito dinheiro. As empresas americanas vão ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, galera. Eles vão ter uma riqueza gigantesca, ações, bolsas e tudo mais. Só que isso vai ser descontrolado. E eu vou apresentar aqui para vocês vão ver. Isso vai ser muito descontrolado, tá? E qual é o grande problema disso? Simples. Ao ser descontrolado, né, a criação de várias empresas, utilizando vários recursos, vai acabar o dinheiro, né? E a Europa vai se reerguer. A Europa se reerguendo, ela não vai precisar mais dos empréstimos e do dinheiro dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Um monte de empresa que tinha sido criada nos Estados Unidos para um monte de empresa criada nos Estados Unidos para resolver, né, a crise econômica, tudo não vai precisar mais. E aí nós vamos ter uma sequência de queda, né, de bolsa de valores. Vai ser uma coisa louca, assim. Do nada, assim, milhões de pessoas vão ser desempregadas, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui um slide, vocês vão ver tanto que vai ser. Tanto que é gigantesco. O que vai acontecer no Brasil? No Brasil, isso vai ser um problemão. Isso vai ser um problemão. O Brasil era o maior exportador de café do mundo naquela época. Só que, veja só, vou fazer uma pergunta para a Mayara e para a Suzana. Minhas melhores alunas aqui, hein? Minhas melhores alunas, hein? Não tô puxando saco, Mayra, não. né? Vocês... Hã? A Mayra, e aí, Mayra? Vou fazer uma pergunta agora aqui, hein? Vou colocar vocês em saia justa, ó. O Brasil era o maior exportador de café do mundo. Só que aconteceu uma crise econômica em 1929. Pergunta: um país quebrado, um país que está tendo desempregados, compra café ou compra comida? Acho que compra café. Eu acho que é comida. Compra comida. O país está quebrado, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se manter. Então o café é superficial, né? O que vai acontecer aqui no Brasil? Ninguém vai querer comprar o café. Ninguém vai querer comprar o café brasileiro. A Europa já não quer comprar o café mais brasileiro. Os Estados Unidos, que era o maior consumidor de café do Brasil, não vai querer mais. E pronto. Aí os cafeicultores brasileiros que vão ter a maior safra da história em 1828, ó, um ano antes, o Brasil teve a maior produção de café, assim, nunca vista na história. Eles vão ter que destruir o café, simples assim, porque não tem para quem vender. Simples assim, é uma coisa assim louca, louca. No Paraguai, eles vão ter que jogar um monte de toneladas de laranja, de produção de laranja no Paraguai era muito grande, no Rio, porque não tinha para quem vender. Né? E não tinha como dar para os pobres também, porque perde dinheiro, né? O rico vai perder dinheiro se dá as coisas, né? Eles não ganham dinheiro se não vender, né? Então eles preferem não dar. Vamos então à nossa aula de 1929. Causas estruturais. São duas.
superprodução e subconsumo. Olha só, o que é superprodução? Os Estados Unidos está produzindo demais, mas demais mesmo, sem parar, né? Temos a fábrica da Ford como um exemplo disso. A fábrica da Ford, gente, saía um carro por segundo. Um carro por segundo de dentro da fábrica, tá? Para você ter uma noção do que é uma superprodução. É um carro por segundo, é muita coisa. Subconsumo, um baixo crescimento salarial. Foi um dos maiores problemas dos Estados Unidos, porque a Europa estava consumindo, estava comprando, estava exportando muito, os Estados Unidos estavam exportando muito para a Europa. Só que a Europa parou. Só que quando ela para, os Estados Unidos não estava com dinheiro para consumir, né? O povo americano não estava com dinheiro suficiente para adquirir toda aquela mercadoria, aquela riqueza que estava sendo produzida. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma quebra na Bolsa de Valores, né, das empresas, vão começar a quebrar. Vamos adiante. Poder de compra da população, gente, era de 30%, tá? 70% não conseguia comprar as coisas que os Estados Unidos produziam, então há subconsumo. O surto especulativo, isso é um problema. Veja só, os Estados Unidos, ele acreditava numa teoria conhecida como liberalismo. O que você entende, Suzana e Mayara, como liberalismo? O que vocês entendem? Liderar alguma coisa? Liderar? Liberal. Isso, muito bom. Principalmente o quê? O mercado. Então, para ser liberal, a gente controla o mercado? Não. Tem que ser livre o mercado. Ele tem que ser livre para ser liberal, beleza? Então, os Estados Unidos, Mayara e Suzana, eles não vão fazer fiscalizações. Agora vem o maior problema. Olha isso aqui, ó. Crescimento acima da base real de consumo e produção. Bolha especulativa na Bolsa de Valores. O que é uma bolha? Isso é muito interessante, esse termo é muito interessante. O que é uma bolha? É algo falso. Lá dentro não tem nada, por isso é uma bolha, né? É a falsificação das dívidas. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. A Mayara e a Suzana, vocês duas têm duas empresas, cada um tem uma empresa. Não, na verdade vocês são sócias, tá? Sócios da mesma empresa. E aí o que acontece? Estados Unidos, ele emprestava dinheiro, os bancos dos Estados Unidos emprestavam dinheiro para as empresas sem questionar se eles tinham renda ou valor de fato, valor real, base real, né, para pagar essa dívida, para pagar esse empréstimo. Eles emprestavam. Mas por que, professor? Isso não está errado, emprestar dinheiro sem fazer esse consulta? Naquele momento, não. Estados Unidos crescia vertiginosamente, crescia demais, crescia demais. Era um crescimento absurdo. Muito emprego, muita riqueza, né, para as empresas. Então, eles não acreditavam que nada, nossa, vai acontecer uma crise daqui a alguns dias. Eles não acreditavam nisso, então eles emprestavam dinheiro pra caramba. E aí, veja só, vamos supor que vocês duas têm uma empresa que vale 300 mil reais, tá bom? Vamos por dólar, que é da moeda lá. 300 mil dólares. A empresa de vocês vale. Se vocês venderem tudo, 300 mil dólares vocês terão. Então, essa é a base real da empresa de vocês. Vocês só podem vender ações da empresa de vocês 50% de 300 mil, porque senão vocês vão perder o controle da própria empresa. Então, vocês vendem apenas 49% e tal. E o que é? Vamos por aí 150 mil dólares, tá? Só que vocês mentem. Olha lá, falsificação da dívida das empresas. Vocês mentem. Vocês falam assim, não, nossa empresa vale 500 mil. E vende, sei lá quantos de ação, vende 300, 400 mil de ações. E as pessoas compram, porque a empresa de vocês está muito rica, está valendo muito, né? Então as pessoas compram e vai valer bem. Só que, né, faz toda essa falsificação, essa mentira, só que na hora que quebra a economia americana, na hora de que eles vão comprar, né, vender as ações das suas empresas, elas não valem nada. Então, olha o problema, é dinheiro falso acontecendo. Então, quando as pessoas investiram poupanças, investiram a vida inteira deles comprando ações da empresa de vocês, na hora que eles vão ver, eles não têm nada na mão. É um vazio completo. Então, olha o problemão que foi criado por conta dessa falsificação de dívidas
das empresas. E naquela época não existia 13º, não existia seguro-desemprego, não existia INSS, Previdência Social, não existia. Essas coisas vão ser criadas depois da crise de 1929 e por Vargas também lá no Brasil. Grande oferta de produto, pouca gente para consumir, diminuição do lucro capitalista, desemprego em massa, sem salário, como comprar? Como comprar as coisas se não tem salário? E aí temos um problemão chegando na cara do gol. No dia 21 de outubro de 1929, meninas, a Bolsa de Nova York deu um pico de valorização de 300%, ou seja, a falsificação do valor das empresas estava demais. Empresas grandes começaram, e aí nesse dia, empresas grandes começaram a declarar falência. Então eles geram um pico de valorização gigantesco para vender o quanto eles conseguirem vender, e ninguém sabe ainda do que está acontecendo, e aí depois as grandes empresas começam a decretar falência, né? Quando se oferta uma ação, isso é interessante, quando se oferta uma ação, ocorre uma queda do seu valor, porque, veja só, eu não quero comprar, a pessoa que está querendo vender que tem que baixar o valor para me convencer de comprar, e aí começa a desvalorizar as ações. Imagina a empresa de vocês, valia 500 mil, aí vocês têm que vender rapidamente essas ações para vocês conseguirem saldar dívidas que vocês têm com o banco, essas coisas. E aí vocês começam a ofertar demais. E aí o pessoal fica, uai, o que está acontecendo? Por que eles estão vendendo ação loucamente assim? E aí eles começam a perder valor as ações. E aí acontece isso na terça-feira, a mesma coisa, uma corrida louca pela venda, e na quinta-feira, conhecido como Quinta-feira Negra, mais ou menos 13 milhões de ações eram ofertadas, ou seja, muita ação. Ao meio-dia, grandes investidores, tá, escolhem sua estratégia, comprar 30 bilhões em ações para demonstrar que nada há de errado com o mercado e acabar com o pânico. Só que não funciona. Então, veja só, o que está acontecendo? Imagine que a empresa de vocês, Maiara e Suzana, é um barco, beleza? E os ratos estão pulando fora do barco, beleza? Estão pulando. E os marinheiros falam assim, uai, por que esses ratos estão pulando fora? E aí o capitão fala, não, tá tudo bem. E aí esses 30 bilhões de ações sendo comprados. O capitão fala assim, não, gente, tá tranquilo, relaxa. Só que os caras não acreditam e começam a ver que todo mundo tá pulando e começa a pular fora também desse barco, porque o barco tá afundando. E aí, terça-feira, conhecido como Terça-feira Negra, dia 29 de outubro de 1929, a Bolsa perdeu 14 bilhões de dólares, tá? As pessoas acordavam com suas ações que valiam $1.000, valendo $1. Olha que loucura. E aí, olha o que aconteceu, consequências. 12 milhões de desempregados, isso de imediato, de um dia para o outro. 12 milhões de desempregados. 4 mil bancos fecharam. Gente, 4 mil bancos. Professor, impossível. Aqui no Brasil só tem 6, 7, 8, 9, 10, só tem 2 mãos de banco. Nos Estados Unidos não era assim. E não é assim até hoje. Tem muito banco. Aqui no Brasil a gente tem grandes bancos que fazem esse monopólio, esse controle. Nos Estados Unidos não. Tem um monte de banco, um monte. Cada cidadezinha pequena tinha um banquinho. E olha lá, 4 mil bancos fecham. 700 indústrias abrem falência. 27% da população ativa estava desempregada. É a mesma coisa de dizer assim, 27% de todo mundo que podia trabalhar estava desempregado. E isso é um duro golpe na economia americana. E aí a salvação vai ser o quê? Vai ser um plano chamado New Deal, que é um novo dia, né, em 1933, onde vai existir um forte investimento das empresas estatais, tá? Grandes obras de construção, grandes investimentos na saúde e na educação, seguridade social, seguro-desemprego, aposentadoria, estímulo ao consumo, né? Vai ser criado um monte de estímulos, assim, para as pessoas se sentirem mais seguras nos Estados Unidos, tá? Esquema do funcionamento do New Deal. Para reverter essa roda do desastre que está acontecendo nos Estados Unidos, eles fazem o seguinte, o Estado investe dinheiro na economia de uma empresa, criando alguma coisa. E esse Estado, né, ao ele investir esse dinheiro, vai gerar emprego, porque imagina só, você e a Suzana, Maiara, vão criar uma empresa estatal para
para tentar reverter esse problema todo. Então, vocês vão criar uma empresa. A primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Contratar pessoas para construir a sua empresa. Então, vai gerar emprego aí. Depois, vocês vão contratar pessoas para trabalharem nessas empresas. Então, vai gerar mais emprego aí. E aí, gerou esses empregos, vai ter o quê? Salário, né? Salário, as pessoas que recebem salário, eles vão lá e compram no mercadinho da esquina, vão comprar no supermercado. E se eles, então, eles estão aumentando um consumo que não tinha, né? Porque não tinha nessa região, essa empresa que vocês estão criando. E para conseguir abarcar toda a demanda dessas pessoas que agora estão com emprego, as empresas vão ter que produzir mais. Para produzir mais, elas vão gerar emprego. Tendo emprego, mais salários. Tendo salários, mais consumo. Consumindo mais, precisa produzir mais. Se precisa produzir mais, precisamos contratar mais pessoas. Mais pessoas com um salário. E aí a roda do bagulho é revertida, beleza? O problema é revertido. E aí a gente começa o início de uma tentativa de aumentar novamente emprego, salário, produção no país todo. Então, essa é a grande tacada de mestre para resolver o problema. Então, aqui nós temos um esquema, tá? Esse esquema aqui é interessante. Nós temos aqui, ó, mecanismo da crise de 1929, subconsumo e subprodução. Baixos preços, quebra dos lucros, falência das indústrias, desemprego, quebra de rendimentos, e aí gera subconsumo. E aí, ó, quebra das ações, falências bancárias, diminuição do crédito, é um problema gigantesco que só vai ser revertido com esse esquema aqui, ó. E aqui nós temos algumas frases, né, algumas imagens icônicas, né, porque olha aqui, tem um outdoor, atrás dessa fila de pessoas esperando para pegar comida, tá, pessoas passando fome, né, de fato, tá escrito aqui, ó, esse é o melhor país para viver, tá escrito aqui no outdoor, aí uma família feliz, linda, maravilhosa, dentro do carrinho, e aqui as pessoas passando fome. Então, olha o impacto desse outdoor, dessa imagem. Aqui nós temos, por que não dão um emprego para o meu pai? Olha aqui, ó. Por que não dão um emprego para o meu pai? Uma criança erguendo uma placa perguntando por que não tem um emprego para o meu pai. Pesadíssima essa daqui também. Aqui é uma fila, né, para sopa no inverno. Então, olha, imagina a situação desse pessoal. E essa é uma imagem que ganhou o Pulitzer, que é o maior prêmio de fotografia do mundo. Por que ganhou? Porque essa mulher é branca. Vocês estão vendo? Estão vendo que ela é branca? Sim. Maravilha. E como é que as pessoas estão acostumadas a ver uma pessoa passar fome? Qual é a cor da pele dela? Da pessoa que passa fome? Negra. Exato. E essa imagem é de uma imagem de uma mulher irlandesa, né, descendente de irlandeses, que morava nos Estados Unidos, que estava vocês não sabem nem onde eles estavam, vocês vão ficar chocados. Sabe aqueles filmes que passa assim o Parque Central de Nova York? É um parque lindo, que sempre está nos filmes, arborizado e tal. Gente, aquilo ali é de agora. Porque em 1929, aquilo lá era um grupo de pessoas que estavam igual sem terra. Pessoas morando nos parques, com barracas, com papelão, porque era uma imagem assim, né, da pobreza americana. Então, o Central Park, né, dos Estados Unidos, que lá foi ocupação já de barracos, já. Então, assim, vai ver as favelas no Brasil. Mas olha o Central Park dos Estados Unidos em 1929, como é que era. Então, essa mulher está lá, né, passando fome e dificuldade aí. Então, olha a situação que a gente está vendo aí. Bom, então encerramos nossa aula de 1929. Vamos aqui para o PET, semana 3. Desculpa. Não, tá certo. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. A gente tem quantos minutos? 6. Não, vai dar pra fazer assim. Vamos lá. A primeira questão, vou colocar aqui para vocês verem. No caso, para nossa amiga aí, Mayara, que está
Está apenas com o digital. Bora lá. Ó, após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidades, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias. Eu vou explicar para vocês o que é isso depois, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte 4 pontos fundamentais que caracterizam os regimes totalitários. Vou explicar agora e vocês vão acrescentando aí para mim aí no trabalho de vocês. O que é um regime totalitário? Primeira coisa, o regime totalitário é uma ditadura muito mais severa, tá bom? Muito mais severa. E uma das principais características delas, e aí vocês podem colocar, é o nacionalismo exaltado. Eles são muito nacionalistas, tipo, meu país é melhor do que o de vocês, é por conta dos Estados Unidos que a gente está ferrado, então a gente tem que valorizar o nosso país, não valorizar o país dos outros. Então, o primeiro item que vocês podem colocar aí como característica é o nacionalismo exagerado. Podemos ir para o segundo ponto? Pode. Sem liberdades individuais. O país, ele tira, o governo totalitário tira das pessoas a liberdade individual delas. Elas não podem escolher um partido para votar, não tem eleições mais, né? Elas têm que ler, olha isso, elas têm que ler o que o governo manda, tá? Vocês não podem ler coisas que vocês queiram, eles têm que ler. Então, sem liberdades individuais. E a crise de 29, e depois da Primeira Guerra Mundial, vai levar ao surgimento desses estados totalitários na Alemanha, na Itália, tá bom? Eu vou explicar direitinho para vocês a aula que vem. Podemos ir para o terceiro? Sim. Culto à personalidade, tá? Culto à personalidade, ou seja, ao seu líder, né? Culto ao líder. Então, Hitler vai ser cultuado, Mussolini, Getúlio Vargas também vai ter essa característica. Então, vocês podem colocar culto à personalidade. Vamos colocar Hitler como se ele fosse um deus, uma coisa maravilhosa. Nossa, esse cara é maravilhoso. E por último, pessoal, a crença numa raça superior. Tudo bem? Beleza? Sim. Podemos ir para 2? Eu tô vendo só a Mayara falar, hein? Cadê a Suzana? Suzana, posso ir para 2, querida? Pode sim. Maravilha. Ó, a 2, fácil. Essa é fácil pra caramba. Eu nem vou falar. Qual é a alternativa certa aqui, gente? A, B, C ou D? Gente, vocês estão me assustando. Como é que é o A nome? letra B? Como é que é o nome da crise que a gente acabou de assistir a aula? Pelo amor de Deus. Estão me assustando. A quebra da Bolsa de Valores, né? Muito boa, mas qual bolsa de valores? De São Paulo? Não, a gente está estudando nos Estados Unidos. A gente falou do Central Park em Nova York, lembra? Ah, sim. Maravilha. Então é a D, tá bom?
Olha lá, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ah, sim, meu Deus. Maravilha, gente. Então fizemos a terceira semana também. A semana que vem, na verdade, sexta, a gente faz, né? A gente faz a 4, semana 4. Sexta-feira. Então, sexta-feira a gente termina a nossa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre ditadura militar, e aí vocês vão, então, finalizar semana que vem certinho a semana. Então, mandem para mim, tá lá já na, na, na pasta do Google, do Conexão Escola, as atividades da semana 2, semana 3, né? No caso da Maiara, mandaram da semana 1, tá, Maiara? E semana 4. Ok? Tá, ok. Eu vou te mandar. Maravilha, obrigado, gente. Obrigado pela participação aí. Vou dar fazer uma chamada aqui rapidinho. Eu tenho um programinha aqui que faz chamada. Deixa eu ver. Maravilha, pronto. Obrigado, viu? Uma boa segunda, gente.